Graça e paz, irmãos, como vocês estão? Vamos então dar continuidade à nossa terceira aula, a terceira parte da aula de graça. Vamos retomar então, lembrando que na segunda parte estávamos falando sobre arrependimento e como a palavra arrependimento, da origem do grego metanoia, quer dizer uma nova mentalidade, uma mentalidade transformada, um coração transformado. E a partir disso vamos dar continuidade à nossa aula, abordando os temas como fé, justificação e santificação, lembrando da sua ligação com a questão da conversão e regeneração, tá bom? Tudo isso está interligado com a graça maravilhosa de Deus que nos alcança, graça imerecida. Então vamos continuar. Bom, antes de mais nada, vamos ler esses dois textos e vamos ver que implicações isso tem na questão da graça sobre as nossas vidas. Vamos lá. Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Lembre-se do que estávamos falando na aula passada, sobre a questão da graça ser para pecadores e não para pessoas que merecem, né? Ou seja, não existem justos, não existem pessoas boas, não existem pessoas merecedoras, e sim pecadores, todos são pecadores. Mas a graça de Deus nos alcança e nos transforma. E ela vem então com justificação, por isso que ele fala que não vem chamar os justos, mas ele vem justificar aqueles que necessitam de justificação. Ele vem limpar os pecados daqueles que estão em pecado. Então por isso precisamos ser transformados pela graça de Deus. O segundo texto a lermos aqui é Marcos capítulo 2, versículo 17. Diz assim: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Por que Jesus diz que vem chamar os pecadores e não os justos? Porque não existe justo sem estar em Cristo Jesus. Não existe ninguém que seja bom, ninguém que seja merecedor, fora da graça de Deus. Por isso que ele diz que vem chamar os pecadores e não os justos. Porque muitos se dizem justos, muitos se dizem bons, mas são bons com base em quê? Com base em si mesmos. E não adianta ser bom com base em si mesmo, achar que se fizer uma caridade aqui e outra acolá, vai resolver todos os seus problemas e Deus vai salvar você. Não, a graça vem para te transformar, para fazer com que sua vida seja totalmente nova, para que uma metanoia alcance a sua vida. Bom, vamos retomar um pouco do que nós vimos até agora, né? Lembramos então que salvação não é por obras, certo? Então não é por obras. Mas é pela graça, né? Que é do grego charis e do hebraico shein, né? Então é pela graça. E o que é graça? É o favor imerecido de Deus para conosco, porque não merecemos de maneira nenhuma essa graça, mas Deus vem com sua graça e nos favorece, e de graça nos dá, e de graça recebereis. E esse favor imerecido está ligado ao que lá na nossa primeira aula falamos sobre propiciação. O que é propiciação, amados? É a transformação da ira de Deus em favor de Deus. Por isso que está ligado à ideia de favor imerecido e que está ligado à graça. E através da propiciação, quando a ira de Deus é satisfeita, nós temos o quê? A expiação. E o que é expiação? É a limpeza dos pecados, né? É o sangue do Cordeiro que nos limpa. Então, propiciação é a satisfação da ira de Deus, ou seja, o Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, morreu numa cruz para que a ira de Deus fosse satisfeita, para que assim então a expiação, ou seja, a limpeza dos pecados através do sangue de Cristo, viesse sobre nós e nos limpasse de todo mal. Com isso, nós temos duas concepções. Nós temos a conversão e nós temos a regeneração, que nós vimos na segunda parte. A conversão está ligada diretamente a duas questões que nós vimos. É o arrependimento e a fé. Nós vimos na última aula o que é o arrependimento, o que é a metanoia, a transformação da mente. E vamos ver então um pouco sobre fé e a regeneração, que está ligada a outras duas questões, que é a justificação e a santificação. O que interliga a conversão com a regeneração, que está diretamente ligado à questão da graça, amados? É a salvação. A salvação vem pela graça, por intermédio da fé, certo? Então a conversão e a regeneração estão diretamente ligadas à salvação, que gera arrependimento, que gera fé, que gera justificação e a santificação. Lembrando somente, amados, que graça é totalmente diferente de
legalismo, que vimos na aula passada, que fala sobre o mérito, que a salvação é por mérito próprio, que nós merecemos, que nós achamos que somos dignos, que somos bons. E isso não é aceitável no cristianismo. Nós não aceitamos o legalismo, nós não aceitamos que o homem merece algo. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, e o nosso merecimento é a morte, porque somos pecadores. Mas Cristo, Deus vem com sua graça por intermédio do sacrifício de Jesus e nos salva, e nos transforma, e faz com que nós nos arrependamos, que tenhamos fé, que sejamos justificados e tenhamos a santificação. Nós vimos então na aula passada o que é arrependimento mesmo. Nós vimos bem no final da segunda parte o quê? Que arrependimento está ligado com a ideia da palavra grega metanoia, transformação da mente, renovação da mente, renovação do coração, mudança de mentalidade. Isso é arrependimento, isso é metanoia. E agora vamos ver um pouco sobre fé, né? Nós tivemos uma aula excelente de fé com o nosso irmão Nilcinho. Então, caso você queira ver mais alguma coisa de fé e você queira relembrar tudo que ele falou, assista de novo a aula dele. A gente vai falar alguns aspectos somente hoje, mas a parte completa está na aula de fé que nós já tivemos. Uma outra coisa que vamos ver, justificação. Tá? Vamos falar o que é essa justificação, que nos torna justos. E vamos falar também sobre santificação. Tá? Bom, vamos falar então sobre fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha que coisa incrível esse texto, é um dos textos mais lindos que tem na palavra de Deus, porque está falando da fé. O que é fé aqui nesse texto está nos dizendo? É o firme fundamento. O que é fundamento? Aquilo que sustenta, a estrutura. Então nossa fé é a estrutura que temos da nossa crença em Deus. É o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, a fé é um fundamento da esperança que temos da verdade do Evangelho, das boas novas do Evangelho. E aqui diz, e a prova das coisas que não se veem, ou seja, ainda que não vejamos, nós cremos, porque Jesus disse a Tomé, bendito aquele que crê sem ver. Então é isso que nós temos que entender, que ainda que não vejamos nada, ainda que vejamos com os nossos olhos naturais nada de excepcional, nós entendemos e sentimos e cremos que a salvação, a graça e tudo o que é maravilhoso do Senhor alcança as nossas vidas, e que o reino dos céus é real, e que o Evangelho é real. O Evangelho não é algo que se vê, é algo que se vive, é algo que se prega com a sua própria vida, não apenas com palavras. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Olha que coisa maravilhosa. A fé nos faz entender que quem criou todas as coisas foi Deus por intermédio dos seus decretos, da sua palavra. Isso é maravilhoso. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, você vai encontrar que atentem-se para as coisas que são invisíveis e não as visíveis, porque as invisíveis são eternas, mas as visíveis passageiras. Então isso é exatamente o que é ter fé. É nós cremos no reino maravilhoso de Deus, que mesmo que ainda não conseguimos ver, nós cremos, entendemos e somos agraciados com essa ideia e com essa vida maravilhosa de que não necessitamos ver nada para entender o que é o reino de Deus. Bom, voltando então à ideia da palavra fé, né? Vocês já viram na aula de fé do irmão Nilcinho o que é fé e qual o significado dela, mas vamos retomar aqui um pouquinho. No dicionário de Strong, nós encontramos nessa mesma passagem de Hebreus 11 que fé vem da ideia de pistes, né, que é a palavra pistes no grego. E pistes no dicionário Strong quer dizer o quê? Ela é uma confiança, ou seja, nós confiamos que Deus fez tudo, que Deus criou tudo. Nós cremos, é o firme fundamento de todas as coisas, ou seja, é uma confiança extrema nisso, né? É uma firme persuasão, uma confiança, ou seja, nós somos persuadidos pelo Espírito Santo, convencidos pelo Espírito Santo de que essa é a verdade, que a fé é essa confiança, é essa persuasão que nos faz crer e entender nas coisas de Deus. A terceira posição aqui diz que o pistes, né, a palavra fé, quer dizer confiar em Jesus para a salvação. Olha só, quantas vezes nós estamos desesperançosos, nós estamos vivendo uma vida de miséria, uma vida totalmente
sem esperança, sem paz. Mas nós entendemos que em Cristo Jesus, através do Evangelho, nós vemos que a salvação está em Jesus. E essa é a confiança, é a fé que nós temos nele. E a fé é necessária para o processo da salvação nas nossas vidas. Amém? O quarto passo diz constância em tal confiança. Ou seja, não adianta só confiar, eu confiei em Jesus e tal, mas aí depois você perde a sua confiança, você deixa essa confiança embora. Você é levado por um vento de doutrina a crer em outras coisas, ou crer no evangelho distorcido. Não, nós temos que ser constantes no evangelho, na verdade, na palavra sólida da verdade de Cristo Jesus. Um quinto aspecto aqui é a confiança em Jesus e a conduta e atitudes resultantes de permanecer na própria verdade. Ou seja, não é só a confiança, não é só a constância, mas é a conduta e a sua atitude na sua vida. Ou seja, as suas ações determinam e falam sobre o que é ter fé. Ou seja, não adianta você só falar que você tem fé, não adianta você só pregar que tem fé, você tem que ter uma conduta, você tem que ter uma ação, uma atitude que resulta na própria verdade na sua vida. Amém? Outras palavras que estão interligadas com fé é garantia, crença, fé e fidelidade. Tá? Então ser fiel a Deus também é ter fé. Uma coisa interessante para falarmos sobre a fé é muito mais que uma crença. Se você continuar lendo o livro de Hebreus 11, né, do capítulo de Hebreus 11, é muito interessante que você leia ele inteiro aí, né, na sua casa, leia aí por completo. Mas vamos nos atentar apenas no versículo 35 ao 40. Olha o que diz. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo um testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amados, o que esse texto está falando? Que a fé não é apenas uma crença, não é só um sentimento. A fé é uma convicção tão forte, amados, que se você pegar a história de todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus, todos foram martirizados porque eram convictos da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Todos eram convictos que Jesus era o nosso Senhor e Salvador, que Ele era o Deus encarnado que veio morrer, que Ele é o Messias, o Cristo. E muitos deles, ainda tendo promessas neste mundo, preferiram as promessas do reino dos céus. Ou seja, a fé não é apenas um sentimento passageiro, não é apenas uma persuasão. Ela é isso, mas é muito mais do que isso. Ela é uma convicção que você vai levar para a sua vida. E ainda que você perca a sua vida, você vai estar permanecido na graça e nos anseios do Senhor. Porque muito mais digno é alguém que entrega a sua própria vida pelo nosso Senhor, do que aquele que espera apenas os anseios materiais, bênçãos como casas, carros, mas não esperam que sejam perseguidos, porque a palavra diz sobre perseguição aos filhos de Deus. Então temos que estar preparados, porque este mundo jaz no maligno, e o maligno está à caça dos filhos de Deus. Então nós temos que fazer o quê? Temos que permanecer, ser fiéis, ser crentes verdadeiros, aqueles que não vacilam, são perseverantes na fé, santificam a sua vida e dispostos a perder a sua vida em nome de Jesus Cristo, porque é isso que Jesus fala: bendito aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque ainda que você seja perseguido e perca a sua vida, tem uma coisa muito mais valorosa que a sua vida, que é o reino de Deus. E Ele deu uma vida muito mais primorosa do que essa vida passageira aqui. É a vida com Ele, a destra do Senhor, junto nas bodas do Cordeiro com Ele, aproveitando algo muito maior do que as coisas deste mundo, que bens materiais, que casa, carro, dinheiro, muito mais do que isso. Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele nos concedeu uma glória eterna com Ele. Bom, vamos falar agora sobre justificação. Vamos pegar aqui dois textos base, tá? Atos capítulo 13, versículo 39. E tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Quem é justificado? Todo aquele que crê em Cristo Jesus.
Ou seja, para que a justificação esteja sobre a sua vida, você tem que crer no Senhor, você tem que ter uma fé em Jesus Cristo, porque aí você vai ser justificado, você vai ser justo. Tem como você ser justo por mérito próprio? Não, porque sem graça não tem fé. E sem fé não tem justificação. Ou seja, você não vai ser justo por bondade humana, bondade caridosa, entre aspas, né? Outro texto aqui, Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 28. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, se você acha, está iludido, que pelas suas obras você vai ser salvo, se você acha que você está iludido, que Deus vai se agraciar e vai justificar só porque você cumpre um horário no ministério, amados, não é por isso. Você faz sim a obra no ministério por amor, por fé, mas fazer por fazer, para cumprir um horário apenas, isso não vai garantir nada para você. Você tem que fazer isso com amor, com gratidão, com fé no Senhor, porque é pela fé que você vai ser justificado. Você não vai ser justo apenas por cumprir um horário na igreja. Você vai ser justo porque você vive uma vida íntegra e santificada diante do Senhor, através da sua fé, através da graça, dom gratuito de Deus sobre você. Olha o que está falando aqui. Justificados gratuitamente pela graça. Não é o que você faz, não é o seu cargo na igreja, não é a sua posição eclesiástica, mas é o quanto você se entrega, é o quanto você vive essa fé e essa graça de Deus sobre a sua vida. Bom, justificação, então nesses dois textos aí, a palavra justificação é dada pelo grego dikaio, tá? E o que significa essa justificação dessa palavra em grego? Quer dizer o que no dicionário de Strong? Considerar justo. Judicialmente, considerar inocente, ou seja, agora você é inocentado. Por quê? Deus veio com sua graça gratuita, e essa graça gratuita gerou em você o quê? A fé. E pela fé você é justificado e agora você é inocente dos seus pecados. Você merece ser perdoado? Não, mas Deus te agracia e você começa a viver uma vida reta, íntegra diante de Deus. Ainda que você peque, a metanoia, o arrependimento, faz você voltar atrás, reconsiderar, para que você se arrependa e você faça a sua fé acrescentar, a sua fé crescer e permanecer, ser perseverante, ser constante com suas ações, suas atitudes, com sua vida, tá? E com isso você é inocentado, não pelos seus méritos, mas pela graça e pela fé que é alimentada sobre a sua vida. Outras definições que se encaixam com a justificação. Livre, olha só, quem é justo é livre, porque ele é inocente. Se ele é inocente, então ele é livre em Cristo Jesus. É livre para fazer pecado, para fazer tudo o que você quer? Não, é livre para viver uma vida santa diante de Deus, uma vida em amor e paz, e também seja justo, né? Então vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre santificação. Duas palavras sobre santificação. João 17:17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. 1 Coríntios 6:11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram levados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, essa justificação, a limpeza, a inocência sobre a sua vida vai gerar a santificação na verdade. E olha o que está falando aqui em João 17:17. A tua palavra é a verdade. Amados, quais são os decretos do Senhor? É o seu Evangelho. E onde está o Evangelho? Na palavra dele. Então viva integramente a palavra, viva, alimente-se dela dia e noite, medita nela dia e noite e viva integramente no seu coração e na sua mente a palavra do Senhor, porque assim você vai ser santificado. Da mesma maneira, vocês vão ser santificados pela justiça, a justificação do Senhor sobre a sua vida. É Ele que justifica, é Ele que te agracia. E é Ele que te santifica. Não acho que é você que é capaz disso. É Ele que é capaz disso. E o que quer dizer a santificação nessas duas palavras? Vem do grego hagiazo ou hagiazo. E quais são as definições dessa palavra santificação do grego hagiazo? Hagiazo. A primeira,
tornar santo, separar para Deus e separar, alienar no mundo. Amados, lembrem-se de Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, o que é então essa transformai-vos pela renovação e não vos conformeis com este mundo? É você desligar a sua mente, a metanoia, o arrependimento. A santificação, amados, quer dizer que você nunca mais vai pecar? Não caia nessa mentira, você vai cair em pecado ainda. Infelizmente, é uma luta constante entre carne e espírito. Infelizmente, nós caímos em pecado todos os dias. Mas qual é a diferença que a gente viu na outra aula? É o arrependimento, a metanoia, o desligamento do nossa mente com este mundo. Nossa mente não pertence mais a este mundo. Então, toda vez que erramos, pecamos, nos arrependamos e buscamos santidade no Senhor. E qual é o segundo termo aqui, ó? Limpar, ou seja, a santificação está ligada à limpeza, ao arrependimento, à metanoia. Muitas pessoas entendem mal esse texto de Romanos 12, 2, que fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando pensam assim, a vontade de Deus é agradável, não se preocupe, ou se você está sofrendo porque a vontade de Deus é agradável, logo você está em pecado. Isso não é verdade, irmãos. A vontade de Deus é agradável para aqueles que entendem que não é a sua vontade que prevalece naquilo que você passa, aquilo que você faz, mas é a vontade de Deus, ainda que você não entenda, ainda que você passe por dificuldades, ainda que você sofra em alguns momentos, a vontade de Deus ainda é agradável. Por quê? Porque se não fosse a vontade dele, você já teria se destruído. Ainda que as coisas não aconteçam do jeito que você quer e do jeito que você tanto sonha, a vontade de Deus é agradável, é perfeita. A vontade dele é muito maior que a sua. A vontade dele é soberana. A vontade dele é magnânima. A vontade dele é impossível, às vezes, de ser entendida de certa maneira, mas a vontade dele é agradável. Por quê? Se desligamos a nossa mente deste mundo, então não são as coisas deste mundo que nos prende. E se nos desligamos das coisas deste mundo, logo a vontade dele prevalece sobre nós e a vontade dele é agradável, ainda que entregamos a nossa vida por isso. Mas nós cremos que ele é perfeito em todas as coisas. Por isso que temos que nos limpar, nos separar do mundo e ter reverência ao Senhor. E o que é reverência? É ter temor, é entender que, cara, ainda que eu tenha vontade de pecar, ainda que todo dia tenha uma situação me tentando, me provando, eu vou ser reverente, temeroso e entender que Deus, ele vai suprir tudo em paz, em amor e alegria sobre a minha vida. Ainda que eu passe dificuldade, ainda que eu passe por tentações e provações, Deus vai me trazer a paz que excede todo entendimento. Mas para isso eu preciso me arrepender, e para me arrepender eu preciso ser separado, e para ser separado eu preciso ser limpo. E para ser limpo eu preciso ter reverência e temor ao Senhor, para que eu não caia em pecado mais. Então por isso nós devemos ser santos. Amém, irmãos? E para finalizar, amados, a nossa terceira e última parte aqui da aula de graça, como podemos receber mais da graça do Senhor? Uma maneira é conhecer mais da palavra e obedecer a Deus, em 2 Timóteo 3, versículo 14 ao 15. Então, conhecer mais a palavra do Senhor, obedecer mais o Senhor. Amém? Outra coisa que podemos fazer, ouvir a palavra de Deus. Né? Romanos capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Nós temos que orar mais, Hebreus 14, 16. Jejuar, nos consagrar ao Senhor, Mateus 6, 17 ao 18. Adorar a Jesus com todo o nosso coração, com reverência ao Senhor, com santidade ao Senhor, Colossenses 3, 16 ao 17. E também transmitindo a graça a outros, pois assim como fomos perdoados, perdoamos. Assim como fomos amados, amamos. Assim como fomos recebidos, recebamos. Mateus capítulo 10, versículo 8. Se você foi perdoado, se você foi limpo, se você foi santificado, você deve perdoar, você deve amar da mesma maneira a vida de outras pessoas. Como você pode amar Deus se você não ama o seu irmão a quem vê? Esse, amados, é a nossa aula de graça. Eu espero que Deus venha tocar o seu coração, venha te guiar para que você tenha reverência, para que você seja limpo. Se você ainda não é convertido de uma forma verdadeiramente, então que hoje o arrependimento do Senhor, a metanoia venha sobre a sua vida e você desligue a sua mente deste mundo, para que em sua vida tenha fé. E que essa fé gere também a regeneração, o novo nascimento. E que deste novo nascimento vai surgir o quê? A justificação. Agora você vai ser justo, você vai ser limpo. E dessa justificação e limpeza virá a santificação. Você vai ser uma pessoa santa diante de Deus. Uma pessoa amada. Uma pessoa totalmente transformada. Uma pessoa que vai mudar realidades. Uma pessoa que vai mudar vidas.
porque você é santo diante do Senhor. Amém? Então viva essa graça, receba essa graça sobre a sua vida e seja transformado, seja renovado pela graça, pelo amor, pela misericórdia do Senhor. Porque sem essa graça, sem essa misericórdia, já teríamos sido destruídos há muito tempo. Que Deus abençoe sua vida e mantenha-se, seja perseverante no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.